Eu desci do carro, fui pra esquina. Na hora que eu cheguei na esquina, ela já parou. Desceram do carro. Já assim, não teve conversa, não teve nada. Chegaram com a barra de ferro, bateram na minha nuca, eu já caí. No que eu caí, a Pamela veio, já deu soco em mim, chute, era pontapé e eu fui arrastado no asfalto até uma boca de lobo, aonde foi que ela pegou meu telefone e falou: vaza, viado. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, eu sei que vocês são curiosos, mas olha, a curiosidade é boa, tá, gente? Não é algo ruim, não. É boa, porque a pessoa curiosa, ela descobre a verdade. Quando você não tem interesse, não tem curiosidade, você nunca vai saber da verdade. Então, isso é importante. Uma pessoa, quando ela é curiosa, ela descobre toda a verdade. Isso é importante. Vamos lá, pessoal. Vamos falar uma vez mais de Pamela Volpe, tá? Eu vou soltar uns outros 30% de Pamela Volpe, tá? Porque, como eu falei, 100% sabe as amiguinhas delas, que estão todas aí, né? Incluso as que foram detenidas com ela, e outras mais, que sabem de toda a verdade, né? E sabe que eu tô falando é pura e dura verdade e realidade. Vamos lá. Pessoal, vocês lembram, né? Do vídeo da Adrianinha e tudo, né? Adrianinha... Vamos ver, a Adrianinha, o único defeito que ela tinha de verdade é ser ladrona, né? Ela roubava, que não acabava mais, né? E de ter matado aquela mona, né? Com a aplicação de silicone, né? E lá toda a família jogando baralho, ela aplicando silicone na outra mona, lá em cima da mesa, né? Então, Pamela Volpe, gente. Pamela Volpe teve uma desavença muito forte com a Adrianinha, né? Que vocês sabem, né? E ela ofereceu preço pela cabeça da Adrianinha, né? Ela incluso dava um par de próteses, o dinheiro das próteses grátis para qualquer uma que desse uma informação da Adrianinha, né? Que a Adrianinha teve que sair fugida. Por que aconteceu tudo isso, Estrela? Porque simplesmente a Adrianinha denunciou ela para a polícia, né? Em 2014. Em 2014... Mostrou os cadernos dela, pegou os cadernos dela, roubou os cadernos dela, a Adrianinha era ladrona, roubou os cadernos dela, levou pra polícia, mostrou a cafetinagem dela e a Pamela foi pra cadeia, né? Ela ficou só 4 anos, saiu, né? A Pamela já foi várias vezes pra cadeia e acabou saindo, né? Não sei que diabo ela faz pra conseguir sair, né? Mas a culpa é da polícia também que deixa e das leis que não funcionam, né? No Brasil. É bem por aí, né? Porque crime tem uma avalanche de crime dessa mulher, né? Então, aí a Adrianinha fugindo, né, pra lá e pra cá, né, a Adrianinha contou dos quartos, vamos, do quarto do terror da Pamela Volpe. Pessoal, quem me falou isso sabe o que falou, tá? E tem muitas vivas aí que sabem que isso é verdade, porque todas não vão falar a mesma coisa. Não, quando todas falam a mesma coisa é verdade, pode ter certeza disso. A Pamela Volpe, gente, ela tinha um quarto, né? Um quarto aí que tinha coisas escalofriantes, né? As monas que entravam nesse quarto aí, as monas não se atreviam nem sequer a perguntar o que era aquilo, né? Dizem que nesse quarto de terror da Pamela Volpe havia couro cabeludo, sabe aqueles couro escarpelado, como faz os indígenas, né? Tirar o couro com tudo, com cabelo e tudo, Tinha vidros, gente, vidros de formol, com pedaços de couro cabeludo, com dedos, com olhos. Isso falou a Adrianinha, que viu e ficou horrorizada. E outras monas hoje, que estão vivas, elas sabem de toda essa situação. O que a Pamela fez com esse montão de vidro, de formol? Ou ela deu um fim, ou ela escondeu, o diabo que ela fez, né? Porque quando ela foi detenida, claro, a polícia pegar isso e tudo é babado pra ela. É mais ainda, né? Pra investigar de quem era, se era humano. Não, claro, dedo e olhos. Dedo, olhos, couro cabeludo e mais coisinhas tinha aí, né? Era uma coisa escalofriante, as meninas contam, né, gente? Eu fico horrorizada, né? Quando as meninas estavam contando, eu fiquei horrorizada, né? Eu falei, Deus que me perdoe, né? Porque essa mona tem muita coisa ruim. Muita coisa ruim.
Diz que a Pamela Volpe, gente, ela era praticante das artes mágicas. Que ela tinha um cachorro negro muito grande, que ela conversava com esse cachorro, gente. Ela conversava com esse cachorro, as mona passada, né? Ela sempre conversando com esse cachorro, como ela era praticante das artes mágicas, e ela sempre descobria onde estava a mona e ia lá buscar a mona de carro, né? Pra dar o doce na mona, né? Sempre, gente, sempre. Mas é aquela coisa, né? Elas estão confabuladas com os taxistas, estão confabuladas com os Uber, estão confabuladas com todo mundo. Porque, claro, a Mona nada mais pisar na rodoviária, manda mais pisar na rodoviária de Uberlândia, ela já sabia que a Mona estava na cidade. Quem que informava, gente? Quem? O taxista, o Uber, a outra Mona, tudo, né? É muito duro tudo isso, né? Que nem... As mulheres trans, as meninas trans, nunca pode ter paz na vida e nem sossego enquanto existe essas persuasão, né? E Pamela Volpe não é a única cafetina de Uberlândia não, tá, gente? Tem centos delas. Não só em Uberlândia, em Belo Horizonte, em toda parte do mundo, tá? Tem centos e centos de cafetina, tá? Que se a Mona põe os pés, ela já inteirou. A outra cafetina já sabe, né? Uma conversa com a outra. E tem esse conchavo de cafetina com cafetina, tá, gente? Elas se comunicam entre elas. A minha filhinha fugiu. Uma das minhas filhas fugiu, a outra já dá alarme para todas as filhinhas, né? Para ver se viu e tudo, já começa a conversar entre... ela tá aqui na cidade. Aí vai a cafetina lá, né? Já buscar ela com revólver 38, né? Bom... Artes torturosa de Pamela Volpe. Reunião. Meu amor, você podia estar dormindo, você podia estar como seja, você tinha que levantar correndo. Não fica de trás nenhuma, nem sua escala nenhuma. E Pamela Volpe, quando gritava reunião, todas aí, como se fosse no exército, tá, gente? Batendo continência. Gente, era só bancos de madeira, aquelas banquetas de madeira. Pessoal, quando ela gritava reunião, gente, era só banquetada de madeira no lomo das monas, no lomo das bichas. Era banquetada, madeirada. Apanhavam, gente, apanhavam. Ela destruía, fazia questão de destruir uma banqueta nas costas, no lomo de uma mona. E teve mona que se revoltou, levantou, mas não dava, gente. Sabe por que não dava? Porque elas sempre vão com o marido ou capanga do lado. Lembra da sua escala, o Rogério? Com arma? Aí está. Pamela Volpe tinha o marido dela, Pamela Volpe tinha os capanga dela, tudo armado. A Mona não podia a gente reagir. Senão aquela coisa, né? Acaba morrendo, né? Um tiro e depois desaparece um cadáver, né? Elas são tenebrosas. Elas são verdadeiramente tenebrosas. E isso que eu tô contando não é nenhuma mentira, não. É tudo real. Isso fazia Andréa de Maio, isso fazia Sueli Scala, isso fazia todas, e seguem fazendo todas. Porque, como eu falei, as cafetinas são centos delas, centos. Por isso, meninas, denuncia mesmo. Põe a boca no trombone, já chega de viver a escravitude, gente. Brasil passou por uma escravitude de não sei quantos anos. Pessoas sendo escravizadas, gente. Vocês aceitam isso? Em 2025, escravitude? Na mão dessas delinquentes? Gente, elas são ricas por culpa de vocês. Vocês fazem dela rica. E cuidado. Se você pensa que você vai tranquilamente trabalhar num site, que não tem perigo de cafetina, tem. Se você está dentro de um site, anúncios de um site que você vai atender dentro da tua casa, que você vai atender num apartamento, que você anunciou tuas fotos num site, você tem que pagar a cafetina. Se você não fizer isso, ela vai falar com a outra e vão mandar um doce para você. Como estrela, se eu atendo no site, é muito fácil entender. Você não é burra, você é inteligente. Ela vai mandar um cliente, é aquela coisa, ela vai mandar um matão, um marido dela, ou até mesmo um capanga dela, passar como cliente, contratando o seu serviço. Na hora que ele entrou pela porta da tua casa, prepara. Ou você vai levar tiro, ou ele vai quebrar suas pernas, vai quebrar. Entra um, já vem os outros de trás também. Elas mandam. Então você, quando está trabalhando num site, você tem que pagar a cafetina sim, ou cafetão,
ou a gay que está comandando aí a zona. Porque se você não fizer isso, ela vai mandar um cliente dentro da sua... disfarçado. Ela vai mandar um delinquente desse, um bandido, um marginal desse, disfarçado de cliente. E aí você tá perdida. Eu tô falando, enquanto vocês não atuarem, vocês não vão ter paz e sossego para viver. Elas estão por todas as partes. Elas estão no site, elas estão na rua, elas estão na esquina, elas estão no matagal, elas estão por todas as partes. Então, enquanto vocês ficam caladas e não denunciam essas atrocidades, elas cada vez são mais ricas, poderosas, dando close de BMW, de carros do ano, de mansão, de piscina. É bem assim, tá? E elas não andam com faca na mão, não. Elas andam com 38 na mão, tá? Os capangas dela, o maridão dela, né? Por isso que as monas não podem reagir. As outras trans não podem reagir, porque senão elas matam. Elas matam e depois dá um sumiço no corpo. É bem por aí, né? Por isso eu falo, meninas, reage. Reage. Para isso vocês têm tecnologia, comunicação. Reage. Não deixa isso seguir assim. 2025, a escravitude do Brasil já acabou, gente. Não existe isso mais. Tá entendendo? E o quarto dos horrores de Pamela Volpi não parava por aí, não. Vocês acham que parava por aí? Não. As monas via tudo aquilo, observava aqueles vidros, né? Aqueles vidros com pedaço de couro cabeludo, com dedo, com olhos. A Adrianinha viu isso e confirmou. E tem muitas outras vivas aí que está de prova e é testemunha de que isso é verdade. Aonde que ela enfiou tudo isso? Não sei. Aonde que ela tem guardado tudo isso? Também não sei. Sabe? As meninas viram e não dava crédito. E as que estão vivas hoje sabem dessa história, tá? Que quiçá também pode ser, porque essas monas, elas são muito intimidatórias e muito, elas querem muita pressão. Quiçá tudo isso era um circo de horror para amedrontar mais as monas, não? Mas claro, dentro de um vidro de formol com um pedaço de couro cabeludo e cabelo e dedo, sabe lá Deus, né? Sabe lá Deus se era só um circo de horror para dar medo nas meninas, né? Mas a realidade e as banquetadas no lombo das monas. Aqueles reunião toda sentadinha e de repente aqueles estrondo de só cadeira de madeira, banco de madeira arrebentando nas costas, na cabeça, na nuca, na cabeça das coitadas, né? Que pena tudo isso. E a mona que ia reagir tava aí, né? A segurança, os capanga, os capatazes dessa delinquente, né? Tudo isso, gente, é uma realidade. Tudo isso é uma verdade. Então eu acho que já chegou a hora de todas vocês lutarem pela liberdade de vocês. Gente, eu não sou contra a prostituição, não, gente. Eu sei que existe outras opções. Eu sei que existe porque eu fiz essa outra opção, que foi trabalhar registrada, que foi sempre trabalhar, nunca aderir à prostituição. Por quê? Porque eu sabia que havia outros tipos de recursos, outros tipos de opção. Mas quem sabe, muitas aí não sabem que existe esses recursos. Elas escutam as outras falar, não vai nessa onda não, que não existe recursos para nós que não seja prostituição. É mentira, gente. É mentira. Tá aí até a Léo Aquila, né? Que tem aí um mutirão de emprego, que dá emprego, que emprega gente. Gente, se eu tivesse no Brasil vivendo, eu ia buscar, sim, esse mutirão da Léo Aquila, eu ia buscar um postinho de emprego, me dá igual. Ai, Estrela, tem na farmácia para você de limpeza? Nossa, não tem problema, eu vou limpar a farmácia. Ai, tem um melhorzinho, me dá igual, é trabalho, é emprego, honesto, registrada. Eu vou mesmo, não tenho medo de trabalhar, nunca tive, desde criança. Então, opção tem, tá, meninas? Não deixem aquelas ajudinhas de vocês, não deixem que elas façam mais e cometam mais crimes em cima de vocês. Elas cada vez são mais ricas, vocês cada vez mais pobres, tá? E também para deixar bastante claro uma coisa, ela dava aquelas festas de arromba de carnaval que fechava as ruas. Não só ela, né? Jaqueline, blá blá blá, também dava festa de fechar ruas. Todas dão festa de fechar rua com dinheiro da cafetinagem, né? E do tráfico de drogas. É bem por aí, né? Porque ela mandava pra Europa
mandava pra Europa, né? Porque ela tinha ponto também na Europa, na Itália, né? No qual tinha que pagar também o pedágio, né? Porque senão já estava marcada a Mona para morrer, né? Ou para levar aquele doce bem aleijado mesmo, né? Para aleijar a Mona. É, bem por aí, né? Ela mandou muitas meninas para Europa, mandou cobrando 10 vezes o preço em cima, né? E essas eram as mais dela, né? Porque toda cafetina tem um privilégio por algumas meninas, né? É. Então essas, né, que pagavam para ela, mandavam dinheiro tudo, ela fazia festa de arromba, de fechar a avenida, fechar a avenida em Uberlândia. E o povo, ai, e Pamela Volpi, maravilhosa, maravilhosa. Se vocês soubessem o que há de trás de tudo isso, gente, é coisa do outro mundo, tá? E essas meninas, que não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10, foram muitos mais, eu já falo de centos de filhinhas, né, que ela tinha. Esse montão que ela mandou para a Itália e para outras partes da Europa, né? Que teve que pagar 10 vezes o preço, né? Entre plástica, aplicação de silicone, ponto e tudo isso, né? Tem muitas. Elas têm muita. E muitas filhas de cafetina também viraram cafetinas. Tá aí o babado. Né? Por isso que é algo que é difícil acabar. É difícil, mas é o que eu falei. Se vocês todas não se unirem, não se juntarem, vocês vão viver como escravo o resto da vida de vocês, tá? E essas festonas que ela dava, sempre deu, né? Com carros, banda de música, com as transexual mais na frente dos carros alegóricos, tudo isso. São as que ela mandou pra Itália, as preferidas dela, né? Com todo o dinheiro da cafetinagem. Era malas, rios de dinheiro, gente. Bom, eu acho que eu soltei bastante, né? Porque ainda tá aí. Tem mais coisa, tem muito mais coisas, né? Mas como eu falei, né? Quem sabe bem mesmo são todas as amiguinhas dela, as filhinhas dela, que são centos delas, né? Não é uma, nem duas, nem três, e nem essas três que estão presas aí, ou duas que estão presas aí junto com ela, não, né? Porque a casa de cafetina, a gente sabe, né? Tem a governanta, tem a que faz a triagem, a que governa não sei o quê, a que faz a comida, a que vai cobrar o ponto na rua, né? Como a Presuntinho ia cobrar pra Carla Facão, como a outra ia cobrar pra Andréa de Maio, como a outra ia cobrar pra Célia Scala. Então, elas têm como... É uma coisa... casa de cafetina é como que tem uma administração dentro, tá? Imposto pra tudo, né? Mas impostos ilegais, né? Porque ninguém tem que pagar um imposto simplesmente por seguir viva. Além de estar prostituindo, que não é nada agradável, eu acredito que não é nada agradável você tá com um, tá com outro, tá com outro, tá com outro, tá com outro. Vamos, isso deve dar um problema psicológico gravíssimo na tua cabeça, né? Porque afinal de contas você passa pela mão de milhares de homens. E, sabe, é triste, é muito triste e desagradável, né? E ainda tem que registrar, pagar como se tivesse batendo cartão num ponto, né? É muito difícil acreditar nessas coisas, mas existe, tá, gente? Existe. As meninas sabem que existe, né? Quem não sabe são as pessoas de fora, né? As pessoas de fora não sabem que existe isso, mas existe. Existe coisa pior ainda. Coisa muito pior. Como a sala de tortura e tudo isso, tá? E falar desse quarto de horror, de terror, né? Terrorífico, da Pamela Volpi, é falar de algo que dá arrepio, gente, dá escalofrio. Realmente, quando a Adrianinha falava isso, era de arrepiar os cabelos, tá? E as outras confirmavam. Tá entendendo? E tem muitas monas vivas aí que sabem que esse quarto do terror existiu, existe e tá escondido. Aonde? Não sei, gente, não sei. É como esse buraco aí, né, que fizeram na casa dela pra roubar, né? Esse buraco foi as monas que fizeram. Claro que foi as monas. E outra coisa muito curiosa, puseram essa imagem justamente aí do santo para tampar o buraco, porque para ela não ver. Porque elas sempre acreditaram que a Pamela Volpi, ao mexer com essas artes mágicas, ela localizava e via sempre tudo que acontecia fora. Porque ela conversava com esse cachorro preto, né? E ela ia direitinho onde a Mona tava, né? Mas também tava os capanga que avisavam, o Uber que avisava, o taxista que avisava, a outra cafetina que avisava, as filhinhas que avisavam, que a Mona chegou na cidade, que a Mona tava escondida e tal, localizam. Elas localizam, gente. Então não tem como você esconder, porque é uma rede.
Uma vai falando pra outra, não dá pra esconder. A Adrianinha foi bastante esperta, ela conseguiu esconder da Pamela Volpe, mas ela ficava pulando de cidade em cidade, né? Porque a Pamela Volpe pagou um preço pela cabeça da Adrianinha, que era um par de próteses, sabe? O dinheiro tava na conta, quem desse informação da Adrianinha. Né? E a Adrianinha era muito esperta, né? Ela corria pra lá e corria pra cá, com aquele montão de silicone que ela tinha, né? É babado, gente. Eu tô falando que é babado. É babado isso tudo. Deus é mais. Deus me livre. Gente, tem coisas mais horrorosas ainda, tá? Mas eu já trairei um outro vídeo de Pamela Volpe, porque por tudo dentro desse vídeo daria horas, tá? Isso é mais de um... Bom, vocês viram, escutaram aí a mensagem, né? De uma das meninas, né? Que foi perseguida, né? Logo na entrada, né? Ah, outra coisa. Na capa do vídeo está a Adrianinha, tá? A Adrianinha, tá a Pamela Volpe, de antes, que ela levava cabelo preto, Pamela Volpe, mais outras duas meninas, tá? Eu não vou dar nome aos bois, mas filhinhas dela, amiguinhas dela, muitas sabem de toda essa parafernália da Pamela Volpe, tá? É como eu falei, a polícia descobriu um 50%, não sabe de um 100%. Quem sabe de um 100% são as filhinhas delas e as amiguinhas delas, né? Eu sei o que me contam minhas amigas, né? É como eu falei, o que eu vivi nos anos 70, nos anos 80, né? Nos anos 70 e princípios de 80, essa mulher não tava, não, tá? Mas nos anos 80, finais e 90, nossa, tava ela, tá a Sueli Scala, tava a Andréa de Maia, tá todas essas pragas aí, né? E essa ruindade, gente, ela não é a única, não, tá? A maioria das cafetinas faz esse tipo de ruindade, tá, gente? Insisto, até a bezetacil na língua, sim, Sueli Scala aplicou sim. Aplicou sim, tá? É como a outra lá, né? Com a coroa de plástico, né? Sueli Scala queria matar ela saiu fugida, ela saiu fugida pra casa de uma aí, ficou um tempão fugida, porque a Sueli Scala queria dar um fim nela, né? É sempre a mesma história, né? Todas elas tenta disfarçar. Não, bonita. A casa já caiu. Já acabou essa porcaria chamada cafetinagem. As meninas são livres, elas têm que ser livres, todas elas. Elas têm que fazer o que elas querem. Ela ir e voltar na rua. Se ela quer ficar na esquina, é problema dela. Você não tem que ir lá já com seu carro parar ou pegar um táxi lá, judiar dela, com seu 38 na mão, né? Porque ela tinha que pagar, comunicar com você que ela tá lá. Quem é você? Quem você crê que é? Dona de quê? Do mundo? Em Uberlândia, né, que o povo votou e tudo, em Uberlândia ela era muito conhecida, a Pamela Volpe. Muito conhecida, muito contato, né? Enganou o pessoal como patinhos, né? Pra vocês verem, ela conseguia entrar na política, imagina, né? Os trapiteu que havia aí dentro, né? Muito conhecida. E Uberlândia, gente, não para a cafetinagem não, tá cheio, hein? Tá cheio, tá? E agora aquelas coisas, né? Põe pensionato. Quando você vê um pensionato, olha se tem a placa da prefeitura pregado aí do lado de fora no muro. Porque se é um pensionato, tem que ter essa placa pregada aí do lado de fora, posta, né? Pensionato tal e Pascoal registrado na prefeitura. Qual deles tem? O Marcos parece que sim que tem. Marcos. Pensionato, né? Para não dizer casa de cafetina, agora é pensionato, né? Mas bom, é como eu falei, né? Não tenho nenhum trabalho de investigadora e nem quero, né? Eu já tenho meu trabalho, tô muito cansada, né? Mas eu venho aqui trazer esse vídeo para vocês, porque vocês queriam, né? E é muito importante também para as meninas novas ficar de olho em toda essa máfia que existe, né? Como essa daí do áudio, né? Corre, vaza. Por sorte, essa menina teve sorte, hein? Porque ela podia ter matado a menina. Podia. Porque teve menina que escondeu no mato, ela foi com 38, falando, sai daí que eu vou te matar. Coitadas, né? Por quê? Porque não pagou a diária pra ela. Por que tem que pagar a diária pra ela? Por que tem que pagar o ponto pra... Quem é ela? Quem é essa gente pra cobrar? Pra cobrar uma pessoa que está no meio da rua. Tá cobrando a rua calçada. Que é isso, gente? Vocês ainda não despertaram. Vocês estão em 2025. Acorda, meninas. Acorda, que tem tempo. Emprego tem, sim. Tá? Você não vai ganhar rio de dinheiro, mas você vai viver bem se vocês
souberem fazer uma economia justa, souberem equilibrar a economia de vocês, souberem fazer as coisas direitinho, você pode ter uma vida digna, como eu tenho, como muitas têm, tá? É economizar, é fazer as coisas direitinho. Você não vai comprar carro do ano, você não vai comprar apartamento, mas você vai viver dignamente, sem precisar de nenhum homem, sem precisar de nenhuma cafetina, sem precisar roubar, sem precisar prostituir incluso, trabalhando honestamente com um contrato de trabalho e ainda você tem aquele futuro da tua aposentadoria. Isso é o bom para uma transexual acordar e pôr as pilhas já, menina, já, tá bom? E esse é o vídeo falando um pouco desse quarto maquiavélico de horrores da Pamela Volpe, tá? Um beijo, um cheiro e até o próximo.